Olá a todos, vamos apresentar nosso trabalho sobre mapas conceituais. Este vídeo é um vídeo produzido para a disciplina Práticas Pedagógicas do Ensino Superior do Programa de Pós-Graduação em Física do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. A docente responsável é a professora Nelma Bossolan e este trabalho foi realizado em São Carlos no ano de 2021. Nós sabemos que o processo de ensino-aprendizagem conduzido de maneira usual se apoia em livros-texto. No entanto, você já deve ter sofrido tentando entender alguma parte de um texto ou uma palavra cujo significado não ficou claro ou até mesmo alguma passagem matemática. Isso acontece pois, embora os livros sejam estruturados de modo que seus tópicos são encadeados de forma lógica e cada tópico possui sua coerência interna, esse tipo de ensino-aprendizagem só é potencialmente significativo quando o aprendiz é capaz de relacioná-lo com conhecimentos existentes em sua estrutura cognitiva. Como uma alternativa e um complemento a esse método usual, surge o tema e a nossa motivação do vídeo, que são mapas conceituais. Tudo bem, mas o que exatamente é um mapa conceitual? Qual é a definição de um mapa conceitual? E por um mapa conceitual, nós entendemos uma forma esquemática de representar conceitos imersos em suas relações e dependências. Então, para isso, nós utilizamos uma representação visual espaçamente distribuída de modo a tornar claro e explicitar quais são as relações pertinentes entre diferentes conceitos, de acordo com o autor do mapa. Muito bem, mas e os mapas conceituais funcionam mesmo? E por quê? Qual é o embasamento pedagógico dessa construção e dessa técnica? Pois bem, o mapa conceitual ele se baseia nas ideias do David Ausubel, que é a chamada teoria do aprendizado significativo, que ele desenvolveu ao longo dos anos 60 e os anos 70. O que o Ausubel nos diz é que cada indivíduo ele aprende um novo conceito usando como base de ancoragem seus conhecimentos e sentidos prévios, os chamados conhecimentos subsunsores, ou subsunsor. Dessa forma, a estrutura cognitiva associada ao novo conhecimento ela se organiza como se fosse uma pirâmide de cartas, onde conhecimentos mais recentes se ancoram nos conhecimentos mais antigos e assim por diante. Dessa forma, não é possível dominar um novo conhecimento sem que já haja um conhecimento antigo bem estabelecido, assim como não é possível consolidar uma nova camada de cartas sem que a camada anterior esteja bem sólida. Então nós temos um subsunsor, que é esse conhecimento âncora, nós temos um novo conhecimento. Através dessa relação, o estudante vai internalizar esse novo conhecimento se baseando no subsunsor. Com isso, ele adquire um novo conhecimento que servirá como um novo subsunsor para futuros conhecimentos. Tudo bem, mas e qual que é a relação que subsunsor e teoria de aprendizado significativo tem a ver com o mapa conceitual? Pois bem, no fundo eu digo para você que tem tudo a ver. Então, como a gente viu, mapas conceituais nada mais são do que uma forma de ligar vários conceitos através de suas relações. E isso é exatamente o tipo de terreno fértil para colocar essa ideia do David Ausubel de você construir novos conceitos em base de conceitos anteriores. Quem nos mostra isso foi o Joseph Novak, que é um pedagogo. Ele faz isso no final dos anos 70 e ele propõe pela primeira vez esse método de mapas conceituais. Assim, o que acontece é que um mapa conceitual vai explicitar uma relação entre os conceitos assimilados por um dado indivíduo, uma vez que a construção desse conhecimento se baseia nos saberes e experiências prévias daquele que o busca, de acordo com as ideias do Ausubel acerca do aprendizado significativo. Então, em mapa conceitual, nós já vimos que teremos certas palavras-chave que identificam conceitos, e eles são organizados de forma espacial, de modo a depender do tipo de mapa conceitual. Nesse contexto surge a noção de diferenciação progressiva, que é um dos pilares da construção desses mapas, que consiste em pensar em um conceito mais amplo para um conceito mais específico. Então aqui, por exemplo, nós temos vegetais com 4 exemplos e através de vegetais podemos fazer uma diferenciação para uma fruta ou para uma raiz. Um outro pilar extremamente importante na construção de mapas conceituais é a chamada reconciliação integrativa, que nos permite recapitular o mapa conceitual e estabelecer novas relações entre diferentes camadas desse mapa. Esse conceito é muito importante, pois ele torna claro quais são as relações de acordo com o autor. Aqui nós temos um exemplo de um mapa conceitual, começando pelo conceito de papel, que é feito de madeira, que vem das árvores, que elas, uma vez que você corta elas, a gente obtém lenha, A lenha ela pode crescer quando ela fica na água, e quando ela cresce na água ela fica suave, ela fica mole.
Entretanto, de acordo com os conceitos de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, este exemplo não é um bom exemplo de um mapa conceitual, pois os conceitos eles estão todos encadeados de forma linear, de modo que o autor não utilizou nem diferenciação progressiva para considerar um conceito mais geral para conceitos mais específicos e nem reconciliação integrativa, para conectar diferentes ramos do mapa conceitual e estabelecer diferentes relações entre os conceitos. Então, este é um exemplo de um mapa conceitual ineficaz. Por outro lado, podemos construir um outro mapa conceitual com os mesmos conceitos chaves, acrescentando alguns novos, como por exemplo, partimos da árvore, que ela pode crescer até ser cortada. A árvore, quando cortada, pode produzir madeira e lenha. A árvore ela pode crescer de forma suave, ela pode hospedar um ninho de vespa. A árvore cortada ela pode produzir lenha e madeira, a lenha pode ser triturada para produzir papel, para produzir fibra ou ainda para se transformar em polpa. A lenha triturada pode ser feita de forma a se tornar um moinho, assim como a madeira pode se transformar em um moinho, e a gente sabe que moinhos são movidos a água. E o papel produzido da lenha triturada pode ser usado para escrita, para livros e para uma série de outras aplicações no nosso cotidiano. Dessa forma, nós vemos claramente que o autor deste mapa conceitual ele explora conceitos mais gerais para conceitos mais específicos e ele faz reconciliação progressiva de conceitos em diferentes ramos. Dessa forma, todo o mapa conceitual fica linkado e as relações entre diferentes conceitos ficam explícitas. Então, esse caso seria um caso de um mapa conceitual eficiente, de um bom mapa conceitual. Aqui nós sugerimos dois recursos computacionais para elaborar mapas conceituais, o Gitmind e o CMapTools. Então, fica a título de curiosidade, são dois recursos para poder fazer a elaboração desses mapas. Bom, tudo bem, mas e onde que a gente pode usar esses mapas conceituais? Pois bem, um aspecto particularmente interessante desses mapas é justamente a sua flexibilidade, porque ele pode ser usado por um especialista para evidenciar uma visão global sobre um dado tema, para um iniciante, servindo como um objeto de estudo e como um objeto de preparação. E a utilização desse método ela é muito abrangente em contextos de avaliação e em contextos de metodologia. Então, por exemplo, a gente pode pensar que o mapa conceitual serve como um instrumento de análise do currículo, Podemos estabelecer todo um curso de física e verificar todas as disciplinas e quais são as relações entre as disciplinas, quais disciplinas são pré-requisitos e assim por diante. Ele pode ser uma técnica didática por um docente para fazer um resumo de vários conceitos definidos em uma dada aula, ou ele ainda pode ser utilizado por estudante para usar para uma prova, porque ao elaborar o mapa conceitual, ficará claro para o estudante quais são os conceitos chaves, quais são as relações entre os conceitos chaves e, mais importante, esse processo de elaboração serve como um diagnóstico para o estudante, pois se ainda há algum conceito que não ficou claro, o estudante terá dificuldade em relacioná-lo com diferentes conceitos e com estabelecer suas conexões. Dessa forma, ele pode reconhecer quais ideias e quais conceitos ainda não estão claros e pode estudá-los mais a fundo. Então, recapitulando os usos, podemos utilizar para o aluno, que reside justamente nesse fato de usar os mapas como uma ferramenta de estudo próprio, seja ela como uma ferramenta de um diagnóstico para entender onde estão as dificuldades e onde estão os pontos fortes. Então, poderia ser usado, por exemplo, para se estudar para uma prova. Para o professor, que pode ser usado em uma aula, num contexto de sala de aula, para fazer um resumo entre diferentes conceitos e interligar diferentes conceitos em uma aula, ou ainda pode ser utilizado como um resumo para um bloco de aulas, como um resumo para uma prova ou um resumo de todo um curso, de toda uma disciplina de graduação ou até mesmo de pós-graduação, deixando claro quais são os conceitos e quais são as suas relações. Aqui nós trazemos uma citação do Novak e do Golwin, que eles dizem que uma vez que os estudantes eles aprendem a construir esses mapas, os mapas eles servem como recursos poderosos de avaliação, tanto do ponto de vista de avaliação burocrática, como nós vimos, apesar dos mapas conceituais dependerem do autor e de quais relações o autor julga pertinente, é possível estabelecer critérios objetivos para definir o que é um bom mapa conceitual e o que é um mau mapa conceitual, baseado na ideia de diferenciação progressiva e de reconciliação integrativa. Em particular, nós demos um exemplo de um mapa ruim, que é um mapa todo linear, com poucas conexões, e de um mapa bom, que é um mapa onde o exercício de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa ele é feito. E além disso, podemos considerar
como uma ferramenta de avaliação do ponto de vista diagnóstico, para o aluno poder avaliar o seu próprio conhecimento e identificar seus pontos fortes e seus pontos deficitários. Passamos agora para a ficha técnica, e as referências deste trabalho elas estão na descrição, assim como exemplos concretos de aplicação de mapas conceituais em disciplinas de física. Então nós temos o Caio PowerPoint Naves, responsável por fazer os slides, o Felipe Nelson Pereira, responsável por fazer grande parte do roteiro, o Felipe Piccoli, que foi o nosso diretor, vulgo Woody Allen, Guilherme Fiuza, o nosso grande radialista, que é esse que vos fala, e o Matheus Lemes, nosso desenhista, artista, sigam ele no Instagram, responsável por fazer as animações. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.